nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, Deus de maravilha, de vitória, louvado seja o teu nome, Jesus. Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu para Deus já está vindo. Esse dia Deus te viu chorar no canto escondido. Você não conseguia falar, Deus só ouviu seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Vai passar, irmão, tenha fé que tudo vai passar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de
Creia que tudo vai passar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Graças a Deus. Daqui a pouquinho nós teremos mais uma participação com a irmã Nilda. Vamos chamar aqui então o evangelista Herbert Renan, terceiro supervisor do setor 26. O segundo é o presbítero Elvis, né? Estamos aqui fazendo essa correção. Vamos então estar orando ao Senhor para poder recebermos o pregador desta manhã. Querido Deus, nosso Pai de amor, em nome de Jesus, te apresentamos o teu servo, que vai usar da oportunidade para a ministração da palavra. Use-o com sabedoria e graça, no nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor nesta manhã. Para mim é motivo de alegria estar aqui, participando deste culto. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que me é concedida, esta oportunidade dada por Deus, e também quero agradecer a pastor Manelito por nos dar e conceder também este privilégio pela primeira vez de estar ministrando aqui no Templo Central. Quero compartilhar com vocês no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1 e o versículo de número 17. Logo em seguida nós decorreremos no capítulo de número 2 até o versículo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar a paz do Senhor à minha família, ao setor de número 26, ao nosso supervisor evangelista Acasias Batista e todos que nos ouvem nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2 diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até as profundezas dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha alma da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Amém? Meus amados irmãos e irmãs, ouvintes nesta manhã, nós estamos diante de um texto cujo profeta tinha uma missão, e a missão deste profeta era levar a palavra, a vontade de Deus, à capital da Síria, Nínive. E diante desta palavra, nós vamos entender que existe apenas um veículo, uma única mão de comunicação com o Pai, Deus, o eterno e soberano. Nós sabemos que Deus ele pode falar com o seu povo através de muitos métodos, de muitas maneiras. Deus fala fala com o seu povo através da sua sagrada escritura, palavra revelada escrita. Deus fala através de sonhos. Deus se comunica através de visão. E Deus fala através também dos seus santos profetas na terra, com o ministério na antiga aliança, como falara,
e no Novo Testamento como dom do Espírito Santo. E diante desta via de comunicação direta da parte de Deus para com o homem, nós vamos entender que nós que estamos no mundo físico, material, só temos um jeito de falar com o Pai. Nós só podemos falar com Deus de uma única maneira. Nós só podemos falar com o céu e abrir este caminho somente através da oração. É por isso que Jesus Cristo, quando se manifestou como homem, saiu do mundo espiritual eterno e veio a esse mundo físico, material e natural. Ele teve que usar também o veículo chamado oração. Jesus foi conduzido para o deserto, 40 dias, 40 noites, e lá ele orava, consagrava e esperava o início de seu ministério. Jesus, quando ficou sabendo que o seu primo terreno, o último dos ministérios proféticos na terra, João, conhecido como Batista, Jesus ficou sabendo que ele tinha sido decapitado e ele vai para o deserto. Ele foi para o deserto para partificar e orar a Deus. E diante dessa situação, a multidão acompanhou a Jesus. Ele fez sinais, prodígios e maravilhas, multiplicou os pães e os peixes. E logo em seguida, Jesus decide impelir os seus discípulos para subir no barco. E ele vai subir para um monte para orar. Nós vamos ver Jesus orando e um de seus discípulos perguntando: Jesus, o que eu preciso fazer? Como nós devemos orar? Ensina-nos a orar. E Jesus vai fazer aquela oração que nós conhecemos como a oração universal, ensinando os seus discípulos a respeito da importância desse veículo de comunicação com o céu. Nós vamos encontrar Jesus orando em profunda agonia no Getsêmani, dias antes de ser levado para ser morto, crucificado em favor e resgate de muitos. E diante desse processo, dessa via que nós entendemos que é a única via de falar com o Pai, eu entro aqui na história deste profeta, deste homem de Deus. E nós precisamos saber também que Deus, ele tem duas maneiras de trabalhar, de agir, fazer com que a sua palavra se concretize. A primeira delas é a sua vontade diretiva, e a segunda dela é a sua vontade permissiva. Quando nós olhamos para a vida deste profeta, nós vamos encontrar um homem que, quando recebeu uma orientação divina, ele tomou uma decisão totalmente diferente daquilo que era como profeta neste ministério que Deus havia confiado a ele, para que ele viesse fazer. A Bíblia revela que Jonas, ao ouvir a voz de Deus, em vez de cumprir a vontade do Pai, a Bíblia diz que Jonas não orou quando Deus falou com ele. A Bíblia diz que Jonas não orou quando ele desceu para Jope. A Bíblia não relata que Jonas orou quando ele comprou aquela passagem. A Bíblia não relata que Jonas orou quando ele entrou no barco de caminho para Tarsis. A Bíblia não relata que Jonas orou quando começou aquela tempestade, aquela turbulência, por causa de ter feito algo diferente daquilo que Deus havia determinado. A Bíblia diz que quando a tempestade estava afligindo a embarcação e os seus marinheiros, assim como também o profeta que estava ali dentro, a Bíblia diz que Jonas desce para o porão daquele barco e, em vez de usar o lugar secreto, que assim eu posso dizer, para orar a Deus, Jonas vai dormir. E aqui eu começo a entender pelo Espírito Santo a importância da oração. E eu aprendo com este profeta que quem não ora antes vai orar depois. Quem não consagra antes vai consagrar depois. Quem não obedece antes vai obedecer depois. Quem não contribui antes haverá de contribuir para a obra do Senhor depois. Porque a vontade de Deus, seja ela diretiva ou permissiva, sempre prevalecerá. E nós teremos que entender que a vontade de Deus é soberana e a nossa vem segundo o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Aleluia!
Quantas pessoas não buscavam a Deus e precisou vir uma dificuldade para começar a orar a Deus? Quantas pessoas já não reunia mais entre famílias e agora a sua prioridade é os seus filhos, o seu cônjuge? Por quê? Porque Deus sabe como parar o homem, Deus sabe como trazer o homem de volta para o teu propósito, Deus sabe como fazer com que nós voltemos e façamos a tua vontade. Saiba de uma coisa, queira você ou não, Deus vai cumprir a sua palavra, Deus vai cumprir o seu propósito, Deus vai realizar aquilo que Ele determinou, porque a palavra de Deus é soberana, a sua vontade é soberana. Eu posso até desejar impor um caminho, mas Deus determinou que eu deveria fazer, assim farei, seja pela vontade ou seja pela permissão divina. Aleluia. É interessante que as duas metodologias de Deus há de fazer a sua vontade prevalecer, só que uma dói, uma é difícil, mas nada impede Deus de fazer aquilo que Ele propôs em seu coração fazer. Nós precisamos entender que o buscar, nós precisamos entender que estar com Deus não é simplesmente um meio em que nós encontramos para aplacar naquele momento a insatisfação da vida. Não, Ele é a vida, como o pastor Manelito disse aqui já. Nós precisamos entender que assim como este profeta, Deus ele tem o seu método de trabalhar. E sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que a Bíblia nos ensina que este profeta, ao tomar uma direção contrária daquilo que Deus determinou, há quem pense que Deus não estava até mesmo trabalhando no erro desse profeta. A Bíblia revela-nos que diante dessa situação, no capítulo de número 1, preste bem atenção, no capítulo de número 1, versículo 17 diz: e deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse esse profeta. É interessante que Deus já havia providenciado o peixe para que viesse tragar Jonas, mas o que me chama a atenção é que no capítulo 2 foi que Jonas orou. É no capítulo 2 que Jonas se quebrantou. É no capítulo 2 que Jonas vai se derramar, se abrir diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de socorro. Aleluia. E aqui aprendo que o Deus que eu sirvo, que o Deus que você serve é o Deus da antecipação. Deus ele sabe qual é a nossa necessidade, Deus ele sabe qual é os nossos problemas, Deus ele sabe até mesmo as nossas fraquezas e aquilo que vamos tomar como decisão daqui a alguns minutos, algumas horas. Mas Deus jamais deixará de fazer aquilo que ele disse, e uma ordem direta de Deus, ela precisa se concretizar, porque a Bíblia diz: passa os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar, porque ele é Deus. Aleluia. É interessante agora que este profeta, ao tomar a direção oposta, há quem pense que ele havia tomado uma direção e o propósito de Deus não iria ser cumprido. O propósito de Deus não estava apenas em alcançar Nínive, capital da Síria. O Senhor Deus queria alcançar os marinheiros no barco. O Senhor Deus queria alcançar os que moravam em Tarsis. Sabe por quê? Porque o propósito da salvação, nós vamos ler na oração de Jonas, ele proclamando que Deus é o Deus de salvação. A Bíblia diz que Deus então agora vai trabalhar no erro deste profeta para alcançar os marinheiros que eram pagãos, e também a cidade de Tarsis, assim como Nínive. Porque a Bíblia diz que quando começou aquela tempestade, os marinheiros começaram a clamar, cada um para o seu Deus, com letra minúscula aqui. Cada um começou a clamar e a falar: salva-nos desta tempestade. Assim me permita conjecturar, naquele momento o desespero invadiu o coração daqueles que estavam no barco, porque a tempestade era grande e eles sabiam que não poderiam contra aquela tempestade, uma vez que esta tempestade vinha da parte de Deus.
E a Bíblia diz que diante dessa situação do profeta Jonas, ele de repente lança um sorte e manda chamar o profeta que estava dormindo. A sorte cai em Jonas. E é interessante que há uma pergunta que diz na Bíblia, no versículo de número 8 do capítulo de número 1: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Aleluia. Nenhum mal, nenhuma situação adversa, nenhuma tempestade está fora do controle e da direção de Deus. Deus, ele sabe como fazer. Deus, ele é especialista em pegar uma situação adversa e transformar em uma situação positiva, porque ele tem poder nos céus e na terra e nada pode barrar esse Deus. E a Bíblia diz que há uma pergunta: que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Aleluia. Nós precisamos aprender aqui que nós temos uma identidade. Nós precisamos aprender aqui que nós temos uma característica. Nós precisamos aprender aqui que nós temos um povo. Nós fazemos parte de um povo, de uma nação santa, de uma nação eleita, a qual Deus está reservando para aquele grande dia daqueles que guardarem e serem fiel até a morte. Aleluia. E esta pergunta: que ocupação é a tua? Eu sirvo a Deus. Aleluia. A Bíblia diz: de onde vem? Eu vim das trevas, eu vim lá do mundo e hoje eu sou revestido e transformado pelo entendimento, pela palavra de Deus. Qual é o meu povo? O povo que vai morar no céu. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito em tudo aquilo que está acontecendo. Muitas pessoas nem sabiam o que era o valor da oração, e a partir desse momento, dessa situação adversa, muitas pessoas estão buscando a Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer mais, que aqueles marinheiros vão perguntar para Jonas: o que nós precisamos fazer? Ele diz: lança-me no mar, e tudo isso vai aplacar. Aleluia. Naquele momento o texto diz: entretanto, versículo 13, os homens remavam e esforçando-se para alcançar a terra. Isto quer dizer que aqueles homens e marinheiros conseguiam ver uma terra firme. Eles estavam remando, tentando chegar, mas a tempestade sempre estava contra aquele barco, porque o propósito e o agir era de Deus. E a Bíblia diz que mesmo o profeta dando a orientação que era necessário lançá-lo no mar, eles começaram a temer. Sabe por quê? Porque a atitude de Jonas, ainda que seja incorreta, ele fez com que o nome de Deus fosse exaltado dentro daquele barco. E a Bíblia vai dizer: então clamaram ao Senhor, letra maiúscula, aleluia. Isto quer dizer, eles estão falando de Deus agora. Olha o trabalhar de Deus, de Jonas dentro desse barco, mesmo na adversidade, no seu erro. A Bíblia diz que eles estavam dentro daquele barco e eles clamaram: ah, Senhor, aleluia, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. Porque ele sabia que não havia outro jeito senão lançar Jonas no mar. Eles começaram a temer a Deus, e a Bíblia diz que quando eles lançam Jonas no mar, a Bíblia diz que eles temeram, pois, ao Senhor, estes homens, com grande temor, e começaram a oferecer sacrifícios a Deus. Aleluia. Toda a adversidade, todo o problema, toda a situação adversa serve para Deus alcançar mais e mais e mais pessoas. O desejo de Deus é que todos alcancem a salvação. A vontade de Deus é que todos tenham o privilégio de morar no céu, de vê-lo como Ele é, de estar eternamente na tua presença. Deus tinha o propósito, e eu creio que esses marinheiros agora vão levar a palavra para Tarsis, porque Jonas ficou dentro do mar. Aleluia. E aqui eu aprendo com Jonas. Há uma ideia na nossa mente de que quando Deus assim tocou no coração daqueles homens para lançar Jonas ao mar, nós entendemos e até vemos em algumas imagens
que logo que Jonas foi lançado, o peixe o tragou. Mas o texto do capítulo 2 não mostra que foi assim. Nós vamos entender, porque a Bíblia diz que nas profundezas Jonas clamou ao Senhor. A Bíblia diz que as algas enrolaram sobre a sua cabeça. Isto quer dizer que Jonas estava no fundo do mar. Aleluia, aleluia. Tem pessoas que precisam estar no fundo do poço. Tem pessoas que precisam estar no fundo da dificuldade. Tem pessoas que precisam estar enrolado até a cabeça para entender que não se deve contrariar uma vontade divina. Nós precisamos voltar à nossa origem. Nós precisamos voltar a fazer a vontade de Deus. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos orar. Nós precisamos consagrar. Nós precisamos entender que não há outro método, não há outro caminho senão fazer a vontade desse Deus. Aleluia. Aonde é que tem algas senão no fundo do mar? Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele chega nas profundezas, e a Bíblia diz que a sua alma já desfalecia, isto é, quando ele estava perdendo o seu fôlego, quando não faltava mais o fôlego de vida, ele clamou das profundezas e Deus o atendeu. Aleluia. O Senhor não vai te desamparar. O Senhor está com você neste problema. O Senhor está cuidando da sua igreja. O Senhor está mantendo o seu povo guardado, porque este povo que tanto clama, que tanto fala do teu amor, é o mesmo que um dia estará com ele para toda a eternidade. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele estava desfalecendo, ele clamou, e diante dessa situação a Bíblia diz que ele fez um voto com o Senhor. Aleluia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Isso é, se o Senhor me livrar da morte, se o Senhor me der uma segunda chance, se o Senhor me der uma outra oportunidade, ó Deus, eu oferecerei sacrifícios de agradecimento, e o que votei pagarei. Aleluia, aleluia. Quantas pessoas não fizeram o seu voto diante de Deus, o seu voto de santidade, o seu voto de pureza, o seu voto de fazer alguma coisa para Deus, e sempre priorizando as demais coisas, menos as coisas celestiais. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isto quer dizer, eu preciso buscar, eu preciso descer, eu preciso consagrar, eu preciso fazer para Deus, porque se eu não fizer antes, eu vou fazer depois. Se eu não orar antes, eu vou orar depois, porque Deus, ele tem a sua metodologia de aplicar a sua vontade e o seu querer. Aleluia. E a Bíblia diz que ele fez um voto. Duas coisas eu aprendo e já estou concluindo nesta manhã. Aleluia. Jonas estava orando, pedindo por socorro, mas a Bíblia diz que ele fez algo além da oração. Naquele momento, ele fez um voto ao Senhor. Aleluia. Às vezes, nós precisamos fazer um voto a Deus, para que Deus venha fazer e mudar a situação que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que Ana orava todo ano, ela ia para o templo, dobrava o seu joelho e estava ali orando, pedindo um filho, falando para Deus abrir o seu ventre. Mas a Bíblia diz que quando ela fez um voto a Deus, a Bíblia diz que ela passou a ser mãe. Aleluia. E Jonas aqui, ele vai fazer um voto a Deus. E eu quero dizer para você, se você está orando,
Se você está pedindo, se você está consagrando, se você está buscando a Deus e ainda não aconteceu nada, ainda a situação não mudou, faça um voto com Deus nesta manhã e diz: Senhor, eu vou ser diferente. Senhor, eu não vou mudar a tua glória. Senhor, eu vou fazer com que o Senhor apareça e eu venha desaparecer. Senhor, tu és as primícias. Senhor, o Senhor é a minha prioridade. Comece a dizer para Deus nessa manhã que importante é Ele na tua vida e que Ele será a prioridade. Faça um voto com Deus nessa manhã e saiba que Deus vai te livrar de qualquer situação de adversidade, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é bendito. Aleluia! E eu quero encerrar dizendo: Jonas foi tragado pelo peixe. Ficou 3 dias e 3 noites. De repente o peixe lança ele na praia novamente. E ele vai ter que pregar em Nínive. E pela misericórdia do Senhor, os ninivitas foram alcançados. Pela misericórdia do Senhor, os marinheiros foram alcançados. E pela misericórdia do Senhor, pela fé, também Tarsis, naquele período, conheceu que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é maior e superior. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Maravilha, graças a Deus. Nós acabamos de receber instruções da palavra do Senhor, né? E Renan, lembrando que Saulo procedeu de lá, de Tarso, né? Aleluia, Saulo de Tarso. Bom, vamos orar ao Senhor, vamos clamar pelas pessoas que nos assistem, pessoas que estão aceitando a Jesus, pessoas que estão se reconciliando. E logo depois da oração, a participação da irmã Nilda com mais um hino de louvor ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, depois de recebermos a ministração da palavra que trouxe edificação para as nossas vidas, nós queremos te apresentar as pessoas que estão tomando a decisão de reconciliarem-se contigo, pessoas que estão assumindo uma posição, assim como aqueles marinheiros, eles deixaram de acreditar em outros deuses, que não são verdadeiros, são os deuses, os ídolos que os homens constituem, eles são imaginários, porque só existe um Deus, só existe um Senhor, e este Deus é o Todo-Poderoso, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Senhor, estas pessoas estão se convertendo a Ti agora, elas estão abrindo mão das suas vidas e entregando a Ti a direção das suas vidas. Recebe-as, meu Pai, e cuide de cada uma delas, para a glória e louvor do Teu santo nome, é o que nós te pedimos. Amém, glória a Deus. Irmã Nilda, com mais um louvor ao Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem sua misericórdia e que eu dependo só de Ti. Posso perceber sua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da sua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente,
de ti, Senhor. Oh, oh, oh. Sou dependente para viver, para comer, para ser, para ter, para ver, para sentir, para saber, para andar, para falar, para louvar, exaltar, glorificar o seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, para descer, para subir, para falar, para ouvir. Eu sou dependente para chorar, para tocar, para falar no nome dele. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem sua misericórdia, e que esta igreja depende de ti. Posso perceber sua mão em cada detalhe da nossa história, e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da sua atenção. Pra onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente, de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu. Minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da sua atenção. Pra onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente, de ti, Senhor. De ti, Senhor. De ti, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que bênção, né? Nós já estamos chegando ao finalzinho da nossa programação, são 10h55, e nós estamos agradecidos aí pela participação dos nossos convidados, né? Deus abençoe a todos. Temos aqui também a presença do pastor presidente na nave do templo. Estamos aqui adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando aos nossos telespectadores que às 18 horas nós temos o culto, finalzinho da tarde, começo da noite, de 18 às 19. Pedimos que você esteja não somente participando, como também orientando seus amigos, vizinhos, parentes a sintonizarem conosco e estarem assistindo o culto, recebendo a palavra de Deus. Aleluia. Bom, nós vamos então já para o encerramento, desejando que todos tenham uma ótima terça-feira, né? Terça-feira hoje, uma ótima terça-feira em nome de Jesus, uma ótima semana, e a gente segue aí glorificando a Deus. É tempo de buscar ao Senhor, né? Então, sempre é tempo de buscar ao Senhor, mas às vezes, por alguma razão, a gente negligencia, deixa para depois, mas existem momentos que a gente sente na pele que não dá para deixar para depois, né? E então a gente entende que precisamos aproveitar a oportunidade. Deus continue abençoando a nossa equipe, Deus continue abençoando todas as nossas lideranças eclesiásticas, em nome do Senhor Jesus. Pastor Fabrício também por ali, glorificando a Deus. Vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Querido Pai, nos despede na Tua paz. Nós estamos intercedendo por todas as pessoas que nos assistem, pelas suas famílias,
nós estamos intercedendo pelas nossas autoridades, nós estamos pedindo pela população de Porto Velho, de Rondônia, do Brasil e do mundo, Senhor. Estas pessoas que Tu as amas, que Tu as conhece, são bilhões de pessoas na face do planeta, e o Senhor conhece a vida de cada uma delas, o Senhor ama a cada uma delas. Cuide destas pessoas, nos despede na Tua paz, de acordo com a Tua bondade e a Tua misericórdia. É o que nós Te pedimos no santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus, o eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo continue sobre o povo de Deus. Amém. Está encerrado. Muito obrigado. Graças a Deus. Pastor, o senhor vai... temos aqui a participação do pastor Fabrício. Seja bem-vindo. Momento missionário. Meus irmãos, Pai do Senhor, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. É um momento missionário, né? É um momento que a nossa igreja aproveita, né? Encerrou o culto aqui e a gente entra só com uma oração pelos missionários, que a nossa igreja esteja sempre informada a situação dos nossos missionários. Então é um momento momento missionário, um momento que todos nós devemos estar cientes do nosso compromisso com a Secretaria de Missões. E eu quero ler um versículo da palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, e o versículo de número 8, onde nós aprendemos que a obra missionária ela é feita por todos nós, e nós devemos então realizá-la simultaneamente. Atos capítulo 1, versículo 8 está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Somos conhecedores que esse mês é o mês que a Igreja Assembleia de Deus se envolve mais com a obra missionária, e no sentido da realização do Congresso Missionário. Eu disse domingo pela manhã que o Congresso Missionário ele foi adiado, mas nossos compromissos com os missionários não podem ser adiados. Compromissos financeiros, compromissos assumidos, de todos os projetos que esta igreja tem desenvolvido ao longo de quase 30 anos, do ministério pastoral do pastor Joel Holder, e a Secretaria de Missões vem, portanto, atuando durante todo esse tempo. E nós queremos, irmãos, continuar atuando, e os congressos que temos realizado, ele tem sido como oxigênio, tem sido uma bênção para a igreja, para cada um de nós que nos envolvemos. E eu creio que todos os anos, eu e você, separamos uma semente de amor, uma contribuição de fé, de compromisso com a obra missionária. E assim temos feito todos os meses. E esse momento missionário, uma das razões dele é lembrar que você tem a oportunidade, todos os dias estamos aqui, a igreja ela está abrindo, as congregações estão sendo abertas momentaneamente, ali um período de 1 hora, para que você tenha a oportunidade de continuar realizando a obra do Senhor. E faça isso, além de você trazer a contribuição missionária, não se esqueça dos seus dízimos e ofertas. A obra de Deus, ela é mantida por nós, cada um de nós, O governo federal, o governo estadual e os municípios já têm seus compromissos, E nós não podemos receber ajuda dessas entidades governamentais. Então, precisamos, portanto, irmãos, todos nós que temos consciência do cristianismo, temos a nossa vocação missionária, nós não podemos esperar, temos que realizar. Nós mesmos temos que realizar. E a promessa do Senhor foi que quando nós fôssemos revestidos de poder, mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas simultaneamente, aqui e até os confins da terra. Essa é a palavra do Senhor para todos nós nesta manhã. Que possamos continuar realizando a obra do Senhor. E você está vendo aí na tela
conta da igreja, da Secretaria de Missões, faça a sua contribuição. O Congresso de Missões, ele foi adiado, mas os compromissos com os nossos missionários não podem ser adiados. A igreja tem 130 missionários, entre enviados e adotados, que mensalmente temos um compromisso solene, um compromisso de fé, um compromisso santo de atendê-los. E eu e você fomos chamados para esse momento, para essa hora. Que Deus abençoe, continue nos abençoando, enriquecendo-nos com as suas grandes bênçãos espirituais e materiais. Eu quero convidar você que está aí nos assistindo e adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor, até mesmo aí enviando uma mensagem, enviando um conselho, um pedido de oração através das redes sociais. Quero incluir você nessa oração. Quero incluir você, sua família, o seu projeto de vida, porque eu tenho certeza que Deus, aquele, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, aquele que começou a boa obra, Ele aperfeiçoará até aquele dia. Quando todos nós iremos nos encontrar com o Senhor, iremos deixar esse tabernáculo, esse corpo terrestre, e seremos transformados num corpo semelhante ao dele, e não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, e estaremos um dia para sempre no céu. Mas até chegar esse momento, aqui na terra temos nossos compromissos diários com a sociedade, com a igreja do Senhor aqui na terra, seus projetos. Portanto, meus irmãos, vamos realizar um clamor agora apresentando a obra missionária. Nosso Deus e Pai, soberano Criador do céu e da terra, queremos te agradecer, Senhor, pelas tuas bênçãos espirituais sobre nós. Como diz o escritor, o apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, Senhor, o Deus que nos abençoou nas regiões celestiais, o Deus que nos enriqueceu com todas as bênçãos do céu nas nossas vidas, o Deus que nos encontrou quando estávamos moribundos, estávamos com nossos pés no charco, no lamaçal de lodo, atolados até o pescoço. E o Senhor, portanto, como diz o profeta Isaías, no capítulo 59, quando disse que o Senhor não está com a sua mão encolhida, mas com a mão estendida, Ele com a sua mão forte nos resgatou e nos tirou da nossa vã maneira de viver. Ao Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que portanto nos chamou, a honra e a glória para sempre. Pai, ó Deus de Abraão, Deus das missões, Deus que ama a obra missionária, ama esta igreja, ama a nossa convenção geral, a nossa convenção estadual. Senhor, olha os nossos missionários, as suas necessidades, Senhor, te apresentamos, Pai, suas famílias, seus filhos, cada um daqueles que estão, Senhor, se comunicando conosco, passando as suas necessidades, Senhor. Pai, continua tendo misericórdia de cada um dos missionários, e que nós, igreja do Senhor, os missionários de base, que estamos segurando a corda, que estamos, Senhor, intercedendo e contribuindo para que eles continuem dando, Pai, continuidade ao ministério que eles estão desenvolvendo no campo missionário. Senhor, nós oramos por cada um deles, Senhor, e não podemos esquecer dos missionários contribuintes, Senhor, os missionários de base. Abençoa, portanto, cada missionário contribuinte, Senhor. Pai, suas famílias, seus lares, continua abençoando, Senhor. Não deixe faltar o pão, não deixe faltar, Senhor, nada, e que a bênção do Senhor esteja com eles. Senhor, nós oramos, te agradecendo por tudo, é a nossa gratidão, Pai, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Deus abençoe.